Senhoras e senhores, boa noite. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça para debater o tema, a emenda 32 de 2017, que altera o parágrafo único do artigo 227 da Lei Orgânica do Município de Osasco, que dá isenção aos idosos maiores de 60 anos e deficiente físico e acompanhantes nos ônibus municipais, conforme solicitação do vereador Severino Tinha de Ferreira dos Santos, e em conformidade da Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, convido a vereadora doutora Régia Gouveia Sarmento, a relatora da comissão, que possa secretariar os nossos trabalhos. E aqui a mesa composta por mim, um presidente, Tinha de Ferreira, vereador, à minha direita, a doutora Régia, secretariando os trabalhos e relatora dessa comissão. Continuando à minha direita, doutor Lira, que representa hoje a UAPO, neste momento. À minha esquerda, Elza de Oliveira, secretária da Assistência Social. E, continuando à minha esquerda, doutor Ivo Gobato Júnior, secretário de Assuntos Jurídicos. Fazem parte desta comissão de Constituição e Justiça os seguintes vereadores: Severino Tinha de Ferreira dos Santos, presidente; a doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, relatora; Alexandro de Souza Sá, membro; Jefferson Ricardo da Silva, membro; doutor Ralf Rafael da Silva, membro. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores na lista de presença para que tome assentos aos seus lugares. Tá bom, dando aqui, anunciando, a secretária acaba anunciando aqui, estamos presentes também a essa audiência pública, o nobre vereador Toniolo e a nobre vereadora Ana Paula, aqui presente também nessa audiência. E já compondo a mesa, doutora Régia, e eu presidenciando esta sessão de hoje. Solicito ao senhor secretário que anuncie as fichas de presença das demais autoridades e do público aqui presente e que todos em seus lugares se sintam como componente dessa mesa diretora dos trabalhos dessa audiência. Solicito ao senhor secretário também que proceda à leitura do ofício 70/2018. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício número 670/2018, 345/2018 e 615/2018. Boa noite a todos. Elza de Oliveira, secretária de Assistência Social. Ivo Gobato Júnior, secretário de Assuntos Jurídicos. Mauro Bispo de Souza, presidente da UAPO. Ângela Holanda, presidente do Movimento Popular Nordestino. Rafael Amorim, representante da Associação Amigos do Jardim Roberto. Aparecido Henrique Alves. Antenor de Queiroz, diretor da UAPO. Marcelo Neves, do jornal A Rede. Sandro Irineu de Lira, advogado da Associação dos Aposentados de Osasco, da UAPO. Ofício de Comissões 70 de 2018. Ao excelentíssimo senhor doutor Elisandro Márcio da Silva Lindoso. Audiência pública. Senhor presidente, informo a Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 20 de novembro de 2018, às 19 horas, no plenário Tiradentes,
pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre o tema Emenda número 32, de 4 de agosto de 2017, que altera o parágrafo 1º do artigo 227 da Lei Orgânica do município de Osasco, que dá isenção aos idosos maior de 60 anos e deficientes físicos e acompanhantes nos ônibus municipais. Assim, solicito para a realização do evento convocação de funcionários para serviços de coordenação da audiência, recepção, confecção, ficha, livro de presença e acolhimento, som, multimídia, imprensa, TV e foto, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que seja enviado o convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, Severino Tinha, de Ferreira dos Santos. Ofício 615, de 2018. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da audiência pública referente à emenda 32 de 2017, que altera o parágrafo 1º do artigo 227 da Lei Orgânica do município de Osasco, e que dá isenção aos idosos maiores de 60 anos, deficientes físicos e acompanhantes nos ônibus municipais, proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, presidida e solicitada pelo vereador Tinha de Ferreira. Entretanto, não poderei estar presente devido a compromisso assumido anteriormente. Aproveito para deixar meus cumprimentos e congratulações a todos os participantes dessa audiência pública. Cordialmente, Rogério Santos, vereador. Ofício 345, de 2018. Excelentíssimo senhor Dr. Elisandro Márcio da Silva Lindoso, digno presidente da Câmara Municipal de Osasco. Prezado presidente, conforme convite recebido em meu gabinete, convidando para participar da audiência pública em data de 20 de novembro de 2018, às 19 horas, proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, presidida e solicitada pelo nobre vereador Tinha de Ferreira, com a finalidade de debater a emenda 32 de 2017, que altera o parágrafo 1º do artigo 277 da Lei Orgânica do município de Osasco, informo que, por motivos de compromissos agendados anteriormente, infelizmente não poderei comparecer, deixando os meus sinceros cumprimentos a todos os presentes. Cordialmente, Alex Sandro de Souza Sá. Alex Sá. Esses eram os ofícios, senhor presidente, e as pessoas presentes nesta audiência. Obrigado, minha secretária. Dando início, gostaria de agradecer a presença aqui de todos, das pessoas aqui que vão fazer a sua fala, a sua palestra. Agradeço a presença dos vereadores e o público, a imprensa aqui presente para prestigiar essa audiência pública, tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit, Telecom, Antiga Cabonet e pelo site www.osasco.sp.leg.br e ao vivo no nosso Facebook. Nos próximos dias, o evento também estará disponível no YouTube. O público aqui presente pode participar, retirando formulários na recepção ou com os nossos assessores, e as questões pertinentes serão respondidas na parte final desse evento. E aqui, já para iniciar, gente, as nossas falas, eu vou estar aqui já convidando, para início da nossa fala, o doutor Sandro Lira, representando a UAPO. Doutor, o senhor tem 10 minutos na tribuna, fique à vontade. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente dessa sessão, o vereador Tinha de Ferreira, pela atitude de convocar
esta audiência pública para discutir o direito dos idosos. Está de parabéns, viu, vereador? Parabéns mesmo. Nós precisamos de atitude. Essa é a palavra que o Brasil precisa, que Osasco precisa, de vereadores com atitude. Agradeço também a presença de todos vocês, dos demais vereadores aqui presentes. E como eu só tenho 10 minutos para falar, eu vou ser breve agora nessas considerações e já vou partir direto à questão, né, que trata da concessão da passagem gratuita ao idoso a partir de 60 anos. Esta concessão ela está prevista no Estatuto do Idoso no ano de 2003, no artigo 39, parágrafo 3º, onde garante aos municípios, né, legislar sobre esta gratuidade, porque é uma lei federal e a lei federal não pode adentrar na esfera do município. Então, foi garantido a cada município fazer a sua própria lei. Pois bem, foi isso que Osasco fez. Osasco fez essa lei no ano de 2017, foi aprovada por essa casa, foi uma emenda constitucional, uma emenda à lei orgânica do município, que é a nossa Constituição, que previa somente a gratuidade aos idosos a partir dos 65 anos. Então, foi alterado a lei orgânica do município para conceder aos idosos, em respeito ao Estatuto do Idoso, que prevê ali 60 anos. Essa matéria tem sido muito debatida, já até no STF. O STF já se pronunciou que é constitucional a lei promovida pela Câmara dos Vereadores, né? Não só de iniciativa do Executivo, tinha. O STF já se pronunciou em várias outras decisões que é legítimo, né, a iniciativa do Legislativo em propor essa lei, né? No caso do nosso município, é uma emenda à lei orgânica. Quem que faz a emenda à lei orgânica? É o Legislativo. No caso de Osasco, vamos pegar aqui, nós estamos na Avenida dos Autonomistas, do quilômetro 18 até aqui em frente à Câmara Municipal. Se o idoso quiser pegar um ônibus municipal, o idoso de 60 anos, ele não pode pegar. Ele tem que ficar ali no ponto, no sol, na chuva, muitos pontos não tem cadeira, não tem banco, é só aquele bastãozinho ali para esperar o ônibus, e o idoso tem que ficar ali, com problema na coluna, problemas de artrose, muitas vezes sem aposentadoria, porque o INSS está dificultando muito, eu sou advogado previdenciário, e eu falo com conhecimento de causa a respeito disso, né? Os idosos de 60 anos não têm emprego, não têm aposentadoria, e não tem passagem gratuita em nossa cidade. Então, tomando como partida, quilômetro 18, até a Câmara Municipal de Osasco, ele tem que aguardar um ônibus intermunicipal, porque a lei estadual respeita o Estatuto do Idoso e garante ao idoso de 60 anos a passagem gratuita. O curioso é que nesse mesmo trajeto, ele tem que pagar o ônibus municipal. Ele tem que desprender ali de R$ 4,35, né, o valor da passagem? Estou correto? Ele tem que dispor de R$ 4,35 para chegar mais rápido, porque não aguenta esperar o ônibus intermunicipal. Agora, nesta mesma empresa que concede a passagem para o idoso a partir de 60 anos num ônibus intermunicipal, esta mesma empresa na cidade de Osasco, que faz o percurso municipal, ela não concede. Ela não concede. Mas por que ela não concede? Porque não existia uma lei para ela conceder. A partir do momento que foi aprovado por esta casa uma emenda à lei orgânica que regulamentou a situação, era dever de ofício do prefeito de fazer um decreto regulamentando essa situação dos nossos idosos e encaminhar para as empresas de transporte público municipal e garantir o direito do idoso. Era dever de ofício do prefeito, viu, senhor vereador? Dever de ofício, encaminhar o decreto municipal, até mesmo para ter ali em mãos uma relação. Qual a quantidade de idosos? Quantos idosos são? Não se sabe. Não se sabe.
Essa cidade também não respeita o idoso de 65 anos. Muitos querem que ele faça o bem, o cartãozinho do bem, mas a lei fala, a lei é clara. RG, acima de 65 anos, tem direito à passagem gratuita. Desce pela frente, não tem problema. Então, nós precisamos adequar essa cidade nos direitos da pessoa idosa, da comunidade idosa. Todos nós temos idosos na nossa casa. E não é justo o direito dele não ser observado. Está garantido, é lei, foi aprovado. E por que não faz? Não é verdade, vereadora? Tem que cumprir a lei. Aí vem, eu ouvi da prefeitura que o prefeito não cumpre a lei porque tem uma ADIM vigorando. Ok, né? Só que a ADIM, em momento algum, proibiu o prefeito de fazer o decreto. Eu desafio qualquer advogado que esteja aqui presente me mostrar um documento que proíba o prefeito de regulamentar essa lei. Não existe. O que existe é uma decisão que cassou a liminar, porque o Ministério Público de Osasco, do Estado de São Paulo, ele entrou com uma ação civil pública, obrigando o prefeito e as empresas de transporte público municipal a seguir a lei. Conseguiu a liminar, não foi cumprido, recorreram, mandaram para São Paulo. Olha, gente, é desgastante, viu, falar sobre isso, porque é uma coisa tão simples, não precisava de uma audiência pública, doutora Régia, não precisava. É uma questão muito simples. Agora, eu gostaria de saber qual o interesse das empresas de ônibus em proibir essa lei, sendo que a mesma empresa que faz o trajeto intermunicipal, ela acolhe o idoso e é obrigado pela lei estadual de seguir a lei. Ela é obrigada da gratuidade do idoso a partir de 60 anos. Eu não entendo, não compreendo o custo que eles estão tendo com tantos advogados. Naquela pasta azul, tem uma relação, você pode me fornecer, doutora? Nessa pasta azul, tem uma relação aqui, eu fiz questão de printar, de imprimir, né? Eles contrataram um escritório, ali na Avenida Paulista, um escritório que tem 38 advogados. 38 advogados, né? Para entrar com essa ADIM, para pedir a liminar. Eles perderam a liminar na ADIM, foi concedida agora, mas eles perderam lá atrás, para proibir os nossos idosos de usar a passagem do ônibus gratuita. Como se não bastasse, esse mesmo escritório entrou em conjunto com outro escritório, que também fica na Avenida Paulista, um escritório Dinamarco Rossi Beraldo Bedac. Quem conhece, quem é do ramo de direito, sabe que são escritórios de primeira linha, escritórios de ponta, que para fazer uma ação dessa, cobra-se muito caro. Eu digo muito caro, porque é muito caro mesmo. Então, esse primeiro escritório, com 38 advogados, fez um subestabelecimento, doutora Régia. A senhora é advogada, a senhora sabe do que eu estou falando. Fez um subestabelecimento com reserva de poderes, ou seja, o outro escritório está agindo em conjunto com esse. Esse outro escritório tem mais 48 advogados. Tá? Então, nós temos 86 advogados que estão trabalhando para as empresas do transporte público para proibir o direito do idoso, que não recebe nenhum salário mínimo. O idoso que teve sua aposentadoria negada. O idoso que não tem emprego, não tem nem para o cidadão com 20, 25 anos. Quem dirá para o idoso, o vereador Toniolo? Nós precisamos proteger, sabe, essa classe idosa. Nós vamos chegar lá. Eu estou com 48, logo, logo eu chego lá. Tá? Então, eu fico abismado. Outra coisa que eu fico abismado também é com relação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que proibiu a UAPO, a União dos Aposentados, de ingressar na ação. Pode concluir, fica à vontade. De ingressar na ação de ADIM, como amigo da corte. Esse mesmo tribunal
permitiu que o próprio Tribunal de Justiça entrasse como amicus curiae numa ação que era contra o Tribunal de Justiça. 2 pesos, 2 medidas. Né? E nessa ação, a Câmara Municipal de Osasco, nós temos que falar a verdade aqui. Tá? Nós não estamos aqui só para bater no prefeito também, não. O prefeito errou, está errando muito. Mas a gente tem que falar os responsáveis por isso daqui. E não é só lá embaixo, não. Tá? Essa casa, senhor vereador, ela foi intimada a se manifestar a respeito do ingresso da UAPO, senhor Mauro, nosso Mauro presidente aqui da UAPO, né, Associação dos Aposentados e Idosos. Essa casa foi intimada a se manifestar nos autos a respeito do ingresso da UAPO como amigo da corte. E o que ela fez? Nada. Ora, as empresas de ônibus com 86 advogados contra nós, fazendo um recurso absurdo, a prefeitura contra a classe dos idosos, e a Câmara Municipal não se manifestou? Poxa, fizesse pelo menos uma petição simples, concordando. Tudo bem que provavelmente o juiz ia negar, mas, enfim, concordando com os idosos, é direito do idoso. Né? Pois bem, nós conseguimos reverter a situação na ação civil pública, só para concluir, vereador, na ação civil pública em Osasco, e o juiz concedeu a liminar, que vigorou por um dia. Por quê? Porque os 86 advogados, representados na procuração, no processo, foram despachar com o desembargador ali de plantão. Foram lá, despachar, estou com o despacho aqui na minha mão. Despacharam. Falaram que isso ia dar prejuízo para a municipalidade, para a prefeitura. A prefeitura atravessou uma petição nos autos. E nós perdemos essa liminar. Agora, o que me chama a atenção também é que a Câmara Municipal não atuou no processo. O advogado da Câmara Municipal de Osasco não entrou com uma petição simples, não juntou o decreto para pelo menos falar que não vai haver prejuízo, já que já tinha um decreto prevendo isso. Nós temos que falar a verdade aqui. Então, eu cobro, senhor vereador, que o senhor fale com o jurídico desta casa também. Porque qual a garantia que a classe dos idosos vai ter que a Câmara Municipal não vai recorrer disso daí para o STF? Porque o próprio STF já decidiu que é válido quando a norma nasce no Legislativo. Se é válido, ainda que venha uma decisão desfavorável do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos que recorrer ao STF. Mas a minha indignação, o nosso receio da União dos Aposentados de Osasco, da UAPO, será que a Câmara Municipal, o jurídico, vai recorrer ao STF ou vai se manter omisso também? Gente, muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Lira, que fez a fala nesse momento. Agora quero estender aqui a palavra ao doutor Ivo Gobato Júnior, secretário de Ajunto Jurídico. Fica à vontade, doutor. O senhor tem 10 minutos para o seu esclarecimento e a sua fala. Fica à vontade à tribuna. Boa noite a todos. Senhor presidente, Tinha de Ferreira, também o parabenizo pela iniciativa. Eu acho que sempre a oportunidade de esclarecimento e de diálogo sempre é importante, né? A gente ouvir ou tomar qualquer decisão ouvindo uma parte só, ela possivelmente seja uma decisão injusta, né? Então, é legal, bastante interessante essa ideia, eu acho que a gente tem que fazer mais isso. E eu estou à disposição, como sempre estive, né, vereador? Ele disse isso. Vereadora Régia, eu sempre digo aqui, uma das colega advogada, que eu admiro bastante, como advogada e como vereadora, doutor Sandro Lira, a vereadora Ana Paula, também amiga de longa data, né? Vereador Tonholo, e a todos os demais, e a minha colega Elza. Estamos aí há quase 2 anos, né, Elza, aguentando, enfrentando essa batalha, que não é fácil. Eu repito, é fácil falar. Aqui, a Ana já foi secretária, ou Tinha, a Régia,
sabem como é difícil, quando a gente está no executivo, você agradar ou conseguir cobrir a todos com o cobertor curto que tem. Não é fácil, não. Não é fácil. Vamos lá. Eu vou tentar falar algumas coisas aqui. Não quero entrar no mérito da decisão, porque não cabe a mim, cabe ao judiciário, e ordem judicial se cumpre, né, assim como lei se cumpre. Então, vereador Lindoso, presidente dessa casa, meus cumprimentos também. Bom, a Constituição Federal, ela obriga a que todos os entes da federação garantam a gratuidade a partir dos 65 anos, ou a isenção, a gratuidade, enfim. E, como disse o doutor Lira, o Estatuto do Idoso faculta aos municípios que legislem. As duas são leis federais, né? Tanto o Estatuto do Idoso quanto a Constituição Federal. Mas ela expressa que que os municípios podem reduzir isso para 60 anos. Pois bem, algumas coisas têm que ficar bem claras. Em momento algum, nós somos contra a gratuidade aos 60 anos. Em momento algum. A prefeitura jamais vai ser contra, principalmente porque, como é uma emenda à lei orgânica do município, é uma iniciativa da Câmara e não do Executivo. O vício que eventualmente foi apontado não está aí, mas em outras coisas que depois eu posso falar, que é o que eu estou vendo do parecer do Ministério Público Estadual, do parecer da Procuradoria Estadual, no caso da ADIM, que as empresas, os sindicatos, enfim, entraram. Tanto que o prefeito não vetou, que aí sim ele poderia, né, não houve veto, o projeto voltou para cá e foi promulgado. Acontece o seguinte, a gratuidade, mesmo aos 65 anos, o transporte público coletivo é de competência dos municípios ou do Estado, né? E ele delega esse serviço a terceiros porque não tem condições de fazer, né? Então, faz as concessões. Essas concessões são licitações que são feitas, enfim, e por aí vai. Quando você licita isso e você faz o contrato com a concessionária do serviço público, ali está previsto que a gratuidade dos 65 anos, vamos falar por enquanto aqui, vai ser paga, porque o município paga essas isenções. Não é que é de graça, não é que a empresa tem que pôr do bolso dela, não, porque empresário nenhum põe do bolso, né? O município paga essa isenção, tanto para estudante, para desempregado, para maiores de 65, acompanhantes, enfim, alguém paga esse custo. E, no caso, é o município e, na ponta final, os munícipes, né? Quem recolhe imposto, tributo, enfim, aqui para o município. Eis a necessidade, viu, vereador Tinha, do cartão. Não é que o município não respeita ou não quer aceitar só o RG. É que o município tem que fiscalizar se as empresas de ônibus não estão dizendo que transportaram 100 pessoas na gratuidade e, na verdade, transportaram só 10. Eis o motivo do decreto municipal que regulamenta isso. Eis o motivo do próprio contrato prevê esse cartão, para que a gente possa ter o controle efetivo, porque a empresa depois vem cobrar da prefeitura essa conta. Então, espera aí, você vai me mostrar, e o cartão é o sistema mais viável e transparente de controle que existe. Não tem como a empresa de ônibus dar um perdido na prefeitura e cobrar a mais do que efetivamente transportou nessas condições de gratuidade. Por essa razão do cartão. Tá? Não é realmente a lei, faculta com o RG, mas a gente, município, né, falo aqui em nome do município, nós nos preocupamos exatamente com isso. Eis a razão de pedir o cartão. E aí, bom, vamos lá, vamos fazer para 60 anos a gratuidade? Primeiro, quantos idosos de 60 a 64 anos nós temos usuários
que potencialmente usuários ou atingidos pelo benefício? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não dá para eu ter uma ideia. O que foi feito é um estudo de 65 anos, nós contamos 5 anos para trás, para tentar ter uma ideia de que hoje seria mais ou menos isso, enfim, mas é um estudo absolutamente preliminar. E a gente chegou a um número de 170, aproximadamente, 170 mil reais por mês que o município teria que pagar só por reduzir de 65 para 60. Ótimo, vamos pagar, não tem problema, é lei, se cumpre. Né? Isso vai dar mais de em torno de 2 milhões por ano com essa gratuidade. Isso eu estou falando, é um número, né, que nós fizemos uma regressão do 5. Pode ser mais, pode ser menos, não, é um número mediano aí. Ótimo, vamos. Aí aonde vai tirar? Da educação, da saúde, da segurança, porque de algum lugar tem que sair. Como diz, né, no dito popular, né, já não existe almoço de graça, né? E aí nós ficamos nessa discussão. E, pelo que eu li no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a inconstitucionalidade alegada, e a Procuradoria é favorável à ADIM proposta, está aí, viu, vereador? Não está no Executivo, o vício de iniciativa não está no Legislativo fazer a lei, mas sim em não indicar a fonte de custeio da onde vai sair esse dinheiro. Isso está lá no parecer do Ministério Público, tá? Que a gente pode, no parecer do procurador, que a gente posso tentar procurar depois ali para passar isso. Então, essa foi aí, bom, as empresas entraram com uma ADIM, ação direta em constitucionalidade, junto ao Tribunal de Justiça. O Ministério Público Local, aqui de Osasco, entrou com uma ação civil pública. Aí entrou no que o doutor Sandro Lira falou, consegue liminar, depois não consegue mais liminar, e fica esse rolo jurídico, né, esse imbróglio. E o município, o que eu faço? Eu implanto o decreto, e nós fizemos o decreto, só que ele foi publicado num dia, a liminar na ADIM saiu no dia seguinte, enfim. Né? Implantamos, não implantamos. Aí a gente implanta, maravilha. A empresa de ônibus vem aqui e vai cobrar do município. A ADIM é julgada procedente. O que eu faço com esse dinheiro? Perdeu, jogou fora. Né? O município, eu tenho que pensar racionalmente, eu tenho que, né, como executivo, eu tenho que ter essa responsabilidade. Falar é fácil, eu repito, mas eu tenho que ter a responsabilidade de como gastar o dinheiro público. Então, por isso que, aí, na ADIM, nós, municípios, peticionamos, tá? E, inclusive, eu assino essa petição, falando, dá para vocês resolverem o que vocês querem? Se é para vocês, Tribunal de Justiça, é para eu implantar, não é para eu implantar, eu obedeço quem aqui nessa história? Né? Qual desembargador, enfim. E aí saiu a ADIM lá, saiu desculpa a liminar, como o doutor Sandro disse, que foram atrás, enfim. Mas nós já tínhamos feito o decreto, a gente regulamentou, inclusive, o cartão, para que a gente pudesse, no decreto está muito claro isso, para que a gente pudesse ter essa fiscalização. E, assim, concluo rápido, presidente. Fica à vontade, conclui aí. Obrigado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para tentar resumir aqui, né? Em fazer a coisa de forma... Eu costumo dizer isso, quem me conhece, quem já esteve lá na secretaria comigo, sabe muito bem disso. Eu gosto de fazer as coisas em definitivo. Né? Se é para a gente resolver a gratuidade para 60 anos, vamos fazer para resolver de vez, para não ter que sofrer mais ADIM, para não ter que ficar todo esse celeuma que existe. Vamos ver de onde vai sair esse dinheiro. Nós juntos, né, para definir de vez, para que não fique do jeito que está hoje. Né? Nós também queremos o julgamento dessa ADIM rápido, mas aí depende só do TJ. Me parece que o desembargador, o relator original, vai se aposentar, aí tem um outro que vai assumir, então, imagine, né?
aquela velha bagunça. E, assim, o doutor Sandro falou que o prefeito está errando muito, né? Eu acredito que ele esteja falando sobre os idosos, né? Porque, aliás, é o tema desta audiência. Não creio que seja sobre os outros aspectos, que a gente pode debater também em locais e momentos oportunos. Mas, se for sobre os idosos, a Elza acho que até pode falar melhor de tudo que tem sido feito, né? Que aí é com a secretaria dela, eu não tenho, eu só sei como membro do executivo, mas não as ações efetivamente. Então, eu quero só que fique isso muito claro. Não há, por parte do município, nunca houve obstáculo nenhum à implantação dessa lei. Tá? Também não sei por que as empresas brigam tanto, porque quem paga é o município. No final das contas, nós vamos ter que aditar esse contrato, constar esse valor, mas, enfim, o município não entrou com a DIN. Poderia. Né? Há previsão legal para entrar, tanto o município como o sindicato, que foi o caso, como o partido político, enfim. A lei prevê lá quem pode entrar com a DIN. Mas não foi o nosso caso. Mas vamos tentar construir isso juntos. Não pensando em partido A, partido B, situação, oposição. Vamos pensar como os asquenses, né? Vamos pensar como munícipes. Eu tenho 47 anos, tenho ainda 13 para chegar aos 60. Eu não quero, com 60 anos, me considerar idoso, ainda quero poder estar lutando como eu luto hoje, enfim. Né? Não quero estar parado, não, mas a gente não sabe. Então, nós temos que pensar. A nossa população de idosos está crescendo muito pela expectativa de vida maior, graças a Deus. Né? Então, eu acho que nós temos que pensar uma solução definitiva para o nosso município. Em conjunto, vamos esquecer que eu sou advogado e a Elza é secretária. Vamos esquecer isso. Vamos sentar juntos, construir isso juntos, para que aí sim a gente possa fazer, de forma responsável, algo em definitivo com relação a esse tema. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado a todos e desculpa extrapolar o tempo aí. Obrigado, doutor Ivo. Agora, dando continuidade, passo a palavra à secretária de Assistência Social, Elza de Oliveira. Você tem 10 minutos na tribuna, Elza. Boa noite a todos. Eu gosto de falar aqui, viu? Sempre eu agradeço a todos os funcionários dessa casa. Repito todas as vezes que eu venho aqui, que eu comecei a minha vida pública, foram 8 anos aqui, fiz boas amizades e aprendi muito aqui. Agradeço a presença do doutor Sandro Lira, presidente da UAPO. Obrigada. Tinha de Ferreira, parabéns pela iniciativa. A gente, como o doutor Ivo disse aqui, a gente precisa discutir e debater esses temas, que é sempre oportuno. Doutora Régia, doutor Ivo Gobato, secretário de Assuntos Jurídicos, imprensa, os funcionários dessa casa, como eu havia dito, e todos os presentes. Bom, eu sou secretária de Assistência Social aqui do município. Eu sempre falo que é uma honra, a pasta da qual Ana Paula, e também cumprimentando os demais vereadores, Toniolo, e o presidente aqui dessa casa, doutor Lindoso. Ana Paula, que também fez parte dessa pasta, uma pasta bastante complicada, né, desafiadora, mas muito gratificante. E não estamos aqui para concordar ou discordar, mas, com relação ao que o doutor Lira disse, de que o governo não está respeitando os idosos, eu discordo, porque, em contrapartida, a gente, obviamente, está aqui para falar do assunto da gratuidade, mas, já que eu fui convidada para vir até aqui, é para falar do trabalho excelente que nós estamos desempenhando através da Secretaria de Assistência Social para os idosos do nosso município. Nós atendemos os idosos acima de 60 anos com diversas atividades, que eu já tive a oportunidade de falar aqui em outras oportunidades. E nós temos hoje 9 CRAS, que são Centros de Referência em Assistência Social, espalhados em áreas vulneráveis do município, que dão atendimento não somente aos idosos, mas a crianças e adolescentes, e também a famílias
a várias famílias que sofrem aqui na nossa cidade. Nós temos hoje disponível, na Secretaria de Assistência Social, aulas de dança, ginástica adaptada para a terceira idade ou melhor idade, assim dizendo, alongamento, rodas de conversa. Nós temos yoga, pilates, zumba, bailes, capoeira adaptada, tricô, crochê, pintura em tela, coral, artesanato, arte em jornal, hidroginástica para mais de 650 idosos. Todas essas atividades têm contribuído para o bem-estar dessa população mais experiente da nossa cidade. Então, nosso governo está, sim, preocupado com essa classe, por isso nós temos dado um atendimento de excelência na nossa unidade. Estudos, né, comprovam que, inclusive, eles participando dessas atividades, eles têm menos depressão, menos doenças cardiovasculares, menos hipertensão, diabetes, osteoporose. Além de tudo isso, a convivência com outros idosos e colegas que fazem eles terem uma vida um pouco mais tranquila, não falam só de doenças, só de problemas. Então, nós temos, sim, nos preocupado com essa classe. E só para complementar, não faz parte da minha pasta, mas a gente está aqui representando o prefeito e o governo, doutor Sandro Lira também comentou da questão da falta de cobertura e de bancos em todos os pontos de ônibus. Quer dizer que, infelizmente, não é possível, até devido a alguns ônibus estarem localizados em frente a comércios e outros equipamentos, inclusive, e que nem sempre a gente tem espaço suficiente. Próximo, nos arredores da Secretaria de Assistência Social, nós tivemos esse cuidado de, inclusive, remanejar os pontos de ônibus a pedido dos idosos, porque a gente está sempre fazendo uma gestão compartilhada, sempre dialogando com eles para verificar o que é necessário para o melhor atendimento deles. E a gente fez remanejamento de pontos, coberturas de ponto de ônibus, mas existem locais em que nem sempre é possível. Mas, se houver algum lugar do qual é necessário e que há necessidade, eu gostaria que isso chegasse até nós, né? Ou que chegassem até os vereadores, para que os vereadores passem para o executivo, para que a gente possa, de fato, analisar e aí ver a possibilidade de fazer isso, porque, com certeza, é papel nosso, mas nem sempre dá para a gente ficar de olho numa cidade tão gigante, e aí também é papel do vereador fiscalizar e passar para o executivo para que a gente possa fazer isso. E, no nosso transporte coletivo, a gente teve aí uma melhora significativa. Nosso transporte é um dos mais bem avaliados, né, de todas as cidades. A gente, inclusive, entregou ônibus recentemente com USB, Wi-Fi, etc. Então, pelo menos os idosos da Secretaria de Assistência Social elogiam bastante o nosso transporte público. Bom, eram essas as minhas, né, considerações. Fica o convite para os maiores de 60 anos participarem das nossas atividades na Secretaria de Assistência Social, que está localizada na Rua da Saudade, número 180, em frente ao velório municipal. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, secretária. Dando continuidade, passo a palavra aqui à doutora Régia Maria Sarmento, que está aqui secretariando os trabalhos. Tem 10 minutos, Régia, fica à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao doutor Sandro Lira, meu colega. Boa noite, Elza. Boa noite, Ivo, também meu colega. Aos vereadores presentes e ao público presente. Tenho aqui, senhor presidente, algumas considerações a fazer. Quando em campanha, eu estive em vários lugares, né, e vi de perto a situação de muitos idosos nessa cidade. E eu gostaria muito, secretária Elza, de compactuar, compactuar não diria, compartilhar com essa excelência que a senhora disse aqui. Porque, infelizmente, ou a gente foi em lugares diferentes, a gente tem ido em lugares diferentes, mas eu não vi esta maravilha toda com a questão dos idosos. Não só com a questão dos idosos, mas com a questão das crianças e adolescentes,
e de moradores de rua, e outras coisas. Então, assim, estive na UAPO e recebi uma infinidade de reclamações sobre a questão dos idosos. Estive nas 2 UBSs que são referência dos idosos, em Presidente Altino e no quilômetro 18. Pasmem, falta geriatra. Não dá para falar de idoso sem ter geriatra, que é o profissional especialista que cuida dos idosos. Então, estive no lar Cora Coralina. E eu confesso à senhora que eu já vi ele melhor. Já vi muito melhor. Está uma carência total, falta até papel higiênico. Então, na UAPO, uma das reclamações, e é uma reclamação simplesinha e fácil de resolver, lá eles têm um laboratório de computadores e eles precisam de um instrutor para ensinar informática para a terceira idade, para os idosos do município. E há quase 2 anos está sem esse profissional, e os idosos, os computadores estão ficando lá, vão ficar obsoletos, porque computador que não usa perde um pouco a tecnologia, a gente diz a validade, mas fica muito ruim, já tem outros mais modernos. Então, vão perder, porque não podem os nossos idosos aprenderem. E, no mundo que nós estamos, onde se faz quase tudo por celular, faz quase tudo por computador, inclusive marcar consultas e ver recebimento de medicamentos de alto custo, tudo muito informalizado, estão privando os nossos idosos desta benfeitoria. Tá? E vamos chegando aí na questão que é a essência desta audiência, e que causa espanto, doutor Ivo, causa muito espanto. Por que a municipalidade, que é a maior atingida e que não tem de onde tirar esse dinheiro, ela não entrou com a ADIM? Foram as empresas e os sindicatos de empresas que entraram com as ADIMs. Estranho, né? Ué, se é o município que banca esse subsídio, se é o município que tem que pagar, por que as empresas estão tão preocupadas? E por que elas foram contra? É esquisito, no mínimo. No mínimo, esquisito. E que merecia, do nosso Ministério Público, um olhar especial para esta condição, para esta situação, e um aprofundamento maior. Qual o interesse, de fato, dessas empresas? E eu vou falar aqui num linguajar bem claro, que todo mundo vai entender. 170 mil para o município, mês, é dinheiro de pinga. É muito pouco para se tirar um benefício tão necessário e tão importante para muitos idosos que já têm uma situação horrível no município, com falta de médicos, com falta de medicamento, com falta de tratamento, com falta de diagnóstico, com falta de um monte de coisa. E falta até de cesta básica, às vezes, com um salário desse tamanhozinho que não dá nem para sobreviver, para pagar um aluguel, para pagar remédios, porque não tem nas unidades básicas, e ainda, além disso, um benefício que eles poderiam ter para economizar para essas outras coisas que são muito importantes, é retirado. E é retirado, e eu aposto com vocês que tem muitos outros dinheiros que estão sendo gastos em coisas assim absurdas e que poderiam
ser revertido para quem, de fato, precisa nessa cidade. Eram estas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, doutora Régia. Vamos dando continuidade. Abriremos esta parte da audiência pública para que os nobres vereadores façam uso da tribuna em suas perguntas pelos períodos de 3 minutos. E me desculpa, viu, presidente? Agora eu percebi que o senhor está aqui à minha direita, viu? A presidência está à sua disposição para assumir a qualquer momento. Estava conversando com o doutor Lira, olha, esqueci do presidente ali. Aí fizemos um comentário, porque o fim do mandato acaba esquecendo, cuidado, né, presidente? Vai acabando o mandato, vai diminuindo. É a mesma coisa de prefeito, governador, igual o passa d'água, vai passando, vai chegando no final. Isso, e só desculpe, a primeira-dama também está ali, está orando, viu? Obrigado pela presença, tá? Por estar aqui. Então, gente, dando continuidade, eu tenho aqui os 3 nobres vereadores, o presidente, Ana Paula. Presidente, se eu tenho prioridade, se eu tenho 3 minutos para fazer uso da tribuna, vai fazer, presidente? Usa? Não? Então, Ana Paula, fico à vontade. Depois, na sequência. Está ok. Boa noite a todos. Eu saúdo a mesa na pessoa do presidente, Tinha. Bom, eu fiz questão de, vou ser breve, eu fiz questão de vir à tribuna. Acho que foi bem clara a fala do doutor Sandro Lira, né, também o doutor Ivo Gobato, a Elza. Mas eu achei importante registrar também essa situação. Na verdade, o que a gente enfrenta hoje no município de Osasco não é um problema recente, não é um problema desta administração. Eu fui vereadora de 2009 a 2012, e quantas vezes, inúmeras vezes, eu usei essa tribuna para tratar dessa questão da gratuidade. Na época, não só do idoso, mas do aposentado, do pensionista. Eu vejo aqui o presidente da UAPO, o bispo, né, eu vejo o seu Antenor, agora também o jurídico da UAPO, o doutor Sandro Lira. E eu sei que vocês acompanharam de perto aquela época também. Eu quero parabenizá-los, parabenizar todas as pessoas que fazem parte da UAPO, da União dos Aposentados Pensionistas de Osasco, porque vocês sempre estiveram lutando, sempre representando, de fato, a categoria, de uma forma brilhante. E vocês sabem do que eu vou dizer, porque, na verdade, o Estatuto do Idoso é de 2003. Nós estamos em 2018, e é com muita tristeza que eu venho a essa tribuna ainda para discutir a gratuidade a partir dos 60 anos. 15 anos que o município já podia ter regulamentado essa situação. Então, faltou vontade política. É muito claro isso. E aqui eu não estou dizendo de uma questão partidária, mas faltou vontade política. Não vou entrar no mérito da questão do porquê não foi feito. Eu acho importante também a colocação da doutora Régia, a vereadora doutora Régia, que falou, se a empresa não vai ter prejuízo com isso, qual a preocupação da empresa, se o custo vai passar total para a prefeitura. Então, são várias questões que, de fato, deixam alguns pontos de interrogação. Mas a UAPO acompanhou a época em que eu fui vereadora, no outro mandato, que também, na época, o prefeito era o Emídio, o que também me causou bastante surpresa, porque era um governo do PT, e o governo do PT sempre teve uma característica de lutar pelo social, pelos menos favorecidos, e não foi o que aconteceu. Foi o governo, sim, do PT, que aqui no município de Osasco tirou direito que está na nossa lei orgânica, de forma totalmente irregular. Foi algo criminoso que aconteceu nessa casa. O vereador Toniolo era vereador e sabe do que eu estou falando. Veio para cá o projeto do bilhete eletrônico municipal, embutido no projeto do bilhete eletrônico municipal, veio mudança da gratuidade para aposentado, para pensionista, para deficiente e seu acompanhante, e também para o idoso. Aí foi exigido, embutiram no bilhete eletrônico municipal, fizeram com que os vereadores eles receberam projetos diferenciados nos gabinetes, diferente do que estava na mesa diretora e nas comissões. O projeto dos vereadores só falava da mudança
para a implantação do bilhete eletrônico municipal, que era algo bom. Eu já vou concluir, Fica à vontade, senhor presidente. fica à vontade. Que era algo bom. E o projeto que estava mesmo em votação, que entrou em discussão e votação nessa casa, tratava de condições específicas para a gratuidade, o que não está na nossa lei orgânica. A nossa lei orgânica ela é clara. Todo aposentado, pensionista, deficiente e seu acompanhante, maior de 65 anos, tem direito à gratuidade. E aí eu não vou nem entrar no mérito. O coitado do idoso que ganha um salário desse tamanho, não tem salário, não tem emprego, não tem moradia. Não... É direito. Pode ser até que tenha aquele idoso que tem condição, mas ele tem o direito a ter essa gratuidade. É direito. Direito a gente não discute, a gente cumpre. Está na legislação, está na nossa lei orgânica, na Constituição Municipal. E aí, o que foi feito na época no governo do PT? Eles colocaram condicionalidades. Então, o que eles colocaram? Olha, vai ter direito o aposentado e pensionista que comprovar que tem uma renda de até tantos salários, que comprovar que não tem condições de pagar. Foi limitado, e vocês vão se lembrar disso, que limitaram a 2 passagens por dia. Não existe isso. Aí vocês vieram, a gente lutou e conquistamos que o prefeito Emídio mandou aqui uma mudança. Só que, infelizmente, não atingiu os deficientes, porque o deficiente não tem esse grupo formado de apoio dos deficientes, como tem a União dos Aposentados e Pensionistas. Então, eles permaneceram sem o direito que está na lei orgânica. Alguns casos específicos foram atendidos porque eu orientei que entrassem na Defensoria Pública e, através de uma liminar da Defensoria Pública, eles tiveram esse direito garantido, mas poucos tiveram acesso por falta de conhecimento, por falta de informação, infelizmente. Então, essa questão do transporte público gratuito no nosso município é uma questão antiga. Eu entendo que agora, eu não sou advogada, até agradeço o doutor Lira, o doutor Ivo, que falaram de uma forma bem mais simples, porque, para quem não é a doutora Régia, advogada, eu não sou, e a forma como vocês colocaram aqui na tribuna foi uma forma bem didática, facilitou para quem não é da área de direito, porque, independente dessas questões todas jurídicas, porque vem liminar, entra com... Mas, assim, é vontade política. É uma situação que é até meio absurda, a gente está discutindo há tanto tempo, 15 anos, e basta o executivo. Se não, não, mas pode o legislativo, ok. Mas basta. Esse estudo não foi feito do custo disso. Há 15 anos, ninguém teve a ideia maravilhosa ou a iniciativa de fazer esse levantamento do custo. Então, são coisas que não dá para a gente aceitar. Com relação à omissão da Câmara, eu quero registrar aqui que eu desconheci esse documento que veio para casa. Não sei se os demais vereadores tiveram acesso, eu não tive, eu não sabia. Eu comentei com o vereador Toniolo, ele disse que também não sabia. Então, assim, eu me coloco aqui à disposição, que estiver ao meu alcance, como vereadora, como cidadã, contem com o meu apoio, como sempre estive, ao lado dos aposentados, dos pensionistas, dos deficientes. E, lógico, eu tenho total interesse que, sim, a minha cidade, a cidade de Osasco, tenha gratuidade a partir dos 60 anos, como está no Estatuto do Idoso, há 15 anos. Obrigada. Dando continuidade, passo a palavra ao nobre vereador Toniolo. Tem 3 minutos, Toniolo. O que for necessário para fazer a sua fala. Boa noite a todos, saudar e a todas, saudar aqui o nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Tinha de Ferreira, o combativo vereador, parabenizar aí pelos seus trabalhos e pela audiência pública, saudar aqui minha colega vereadora Régia, doutor Sandro Lira, a Elzinha e o doutor Ivo Gobato. Também saudar aqui o nosso presidente da casa, eleito democraticamente, o vereador Dr. Lindoso, e a minha colega Ana Paula. Saudar também aqui a todos os presentes, de modo muito especial aqui, o Mauro Bispo, que é presidente da UAPO, o Antenor, que também é um grande guerreiro e lutador. E, na pessoa dele, saudar os demais pessoas presentes aqui nesta audiência pública. Eu realmente também confirmo aqui com a vereadora Ana Paula, essa questão da Câmara, nós não tivemos conhecimento
de que deveríamos incitar para que a UAPO participasse desta ação, né? Nós não fomos notificados disso. Pode ser uma coisa interna corporis do jurídico dessa casa, né, que acabou não repassando aos vereadores. Mas, de qualquer forma, isso não justifica nada, a gente apenas está esclarecendo essa questão, né? Eu acho que foi muito bem apresentado aqui pelo executivo, no caso aqui, eu até fazendo um pouco o papel aqui de defensor, de líder que eu não sou, mas com essa atribuição que eu tenho, né, eu acho que foi bem apresentado aqui pelo nobre colega Ivo Gobato. O executivo, em nenhum momento, ele é contra a questão da gratuidade. Em nenhum momento. A lei que foi votada aqui pela Casa, também a Casa, em nenhum momento, é contra essa gratuidade. Tanto que votou essa emenda à lei orgânica. O grande questionamento que se faz aqui hoje, que foi falado aqui, é de onde viria realmente essa verba para fazer com que essa subvenção pudesse ser retirada para poder se pagar os usuários. Estima-se, eu vou contradizer aqui o meu colega Ivo, estima-se que de 6% da população possui entre 60 e 65 anos. 6% da nossa população tem entre 60 e 65 anos, o que daria aproximadamente 2 milhões por mês. Realmente, R$170 mil é muito pouco. 170 mil por dia, por mês, isso aí é um valor insignificante. Ele chega próximo, doutor, a 2 milhões por mês, e que seria aí em torno de 24 milhões ano. Isso é o que se estima. É o que se estima, tá certo? 2 milhões mês, esses 6%, e 24 milhões ano. Por isso, a necessidade de fazer esse cartão, que é para se conferir realmente quem estava usando, quem estava deixando de usar. Bom, a capital, como o doutor Sandro Lira falou, e outras cidades, têm essa gratuidade acima de 60. Só que na capital, por exemplo, subvenção que é paga entre os 60 e 65 anos é 3,1 bi por mês. 3,1 bi por mês. É o orçamento que nós temos aqui no município da cidade. É o nosso orçamento do ano que vem, o que se gasta lá por mês para subsidiar a passagem de 60 anos. Então, tanto é que o Executivo não é contra que ele assinou o decreto. Né? Assinou o decreto que, infelizmente, assinou na segunda-feira, na quarta-feira a Justiça derrubou, através da liminar, derrubou a liminar. Agora, isso foi uma decisão da Justiça, não foi do governo de derrubar a liminar. Foi a Justiça que derrubou a liminar. Bom, então, há que se entender aqui também que, se a Justiça estiver errada, eu acho que tanto a comissão como a UAPO, nós temos que ir adiante judicialmente para discutir com a Justiça esse erro que está sendo feito. Independente da decisão judicial que se vai fazer sobre a DIN, o governo está preparando para a cidade o bilhete único. O governo está preparando para a cidade o bilhete único, né, e a ampliação da gratuidade em nossa cidade, dentro ainda desse governo. Ou seja, além de criar o bilhete único, ainda haverá ampliação da gratuidade dentro desse governo agora. Há um custo, vereador Tinha, de mais ou menos 3 milhões por mês aos cofres públicos, né? Mas o governo está preparado para isso, está se preparando para isso. Então, acreditamos que ainda dentro desse governo, nós vamos implantar o que foi tentado em outros governos, não se conseguiu, e esse governo está se preparando e tem condições de implantar aí o bilhete único a um custo aí de 35 a 40 milhões por ano.
Então, isso mostra que realmente ele está preocupado com o idoso, está preocupado com o cidadão de um modo geral, né, porque aí não vai ser só o idoso que será beneficiado, vai ser o cidadão osasquense que vai ser beneficiado aí e será atendido. Então, a lei foi votada, a lei é clara. O que se discute hoje é de onde sairia, quem pagaria esse subsídio aí? A prefeitura, de uma forma geral, ela está se preparando para algo muito maior, que é dar o bilhete único aos munícipes e estender essa gratuidade. Então, eu fico por aqui, até porque meu tempo está se acabando, já acabou, na verdade, mas eu agradeço e parabenizo aí pela audiência pública. Mas dizer que realmente o governo está preocupado também com o idoso. Obrigado. Foi problema de terceira idade, viu? Eu anotei aqui 1.700.000 mês, só que na hora de ler eu li um zero a menos. Estou precisando do doutor Lindoso. Vamos lá, gente. Dando continuidade aos nossos trabalhos, abro a palavra ao nobre vereador, presidente dessa casa, doutor Lindoso. O senhor tem 3 minutos, o tempo necessário, presidente, para o seu esclarecimento. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Cumprimentar o pessoal que nos assiste aqui, diretamente do plenário. Cumprimentar o pessoal que acompanha, acho que está acompanhando em casa, está sendo transmitido, depois deve ser retransmitido. Cumprimentar o Tinha, e já parabenizo o Tinha pela audiência, e também não posso esquecer de cumprimentar e parabenizar o Jair Assaf, que também foi colaborador junto com o Tinha, os dois que elaboraram aí a lei que nós estamos discutindo aqui nessa audiência pública. Cumprimentar o Sandro Lira, também parabenizá-lo pelo trabalho que tem desenvolvido, não só à frente aí como advogado da UAPO, mas na cidade, como um advogado decente, um advogado que presta bons trabalhos. Cumprimentar a Régia, demais vereadores, Ana Paula, Toniolo, cumprimentar a minha querida secretária e dizer que é sempre uma honra, viu, recebê-la aqui nesta casa, e o secretário também, e eu que cheguei já atrasado depois de algumas falas, mas peguei um final aí da sua fala, Ivo. Eu só quero dizer o seguinte, pessoal, Osasco é uma cidade que está indo na contramão de muitas outras. Osasco, a arrecadação tem aumentado. Então, baseado nesse aumento de arrecadação, nós temos que fazer o planejamento para cuidar daquelas pessoas que mais precisam de ajuda. E os idosos estão dentro dessa categoria. Não dá mais para a gente ficar nesse mundo de empurra-empurra. Um empurra para um, o outro empurra para o outro. Que nem a Ana Paula falou, que já fazem alguns anos que o pessoal está discutindo isso. Eu não tenho muito tempo de vida pública. É meu primeiro mandato. Estou aí finalizando o meu segundo mandato, o meu segundo ano do meu primeiro mandato. Mas eu gostaria que as coisas acontecessem. Não gostaria que as coisas demorassem muito, principalmente para aqueles que precisam. Eu que trabalho com vidas, que trabalho com doentes, a gente sabe a ansiedade, a aflição de uma pessoa que espera um medicamento, que espera um exame, que espera uma consulta e até uma cirurgia. E os nossos idosos, eu não sei na porta do Toniolo, nem da Ana, não sei na porta do Tinha, acho que do Tinha batem lá, e da Régia, mas na minha porta eles batem me perguntando por que eles apresentam a carteira de identidade e por que eles não conseguem passar. Por que eles têm que continuar pagando a passagem, já que existe a publicidade de uma lei que foi aprovada aqui na Casa de Leis e que lá fora é completamente diferente do que eles escutam na publicidade. Eu sei que tem um bilhete único que fala, Toniolo, mas a gente tem pressa, a vida tem pressa. Eu ouvi de um senhor de 62 anos que ele sustenta o filho, que ele sustenta a nora e sustenta os netos, porque estão todos desempregados. E que, para ele... Fica à vontade, presidente. Só concluindo o raciocínio. E que, para ele viu uma alternativa, uma forma dele poder economizar, não pagando a passagem, e queria sobrar um pouquinho mais para poder comprar o pão e para poder comprar o leite. Então, falta vontade política, sim. Eu acho que a gente tem que se unir, tem que fazer um esforço daqui, corta dali, corta de lá, corta a secretaria, faz que nem o Dória está fazendo, que nem o Bolsonaro está fazendo, cortando o ministério, diminui os custos,
diminui os gastos, e que nem eu estou fazendo aqui na Câmara. Eu devolvi 17 milhões no ano passado, e esse ano eu vou devolver mais. Eu já tenho 20 milhões em cofre. A tendência é devolver mais. A gente tem que empregar, tem que ser bem empregado, a gente quer ajudar o Rogério, a gente quer ajudar o nosso prefeito, mas os idosos têm pressa. Não dá para esperar 3 anos, não dá para esperar 5 anos, não dá para esperar mais 15, porque a gente não sabe se um ano, eles que estão aqui hoje, vão estar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, para poder dizer que realmente não pagaram a passagem e para dizer realmente que vai sobrar mais um dinheirinho para poder ajudar a família. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Dando continuidade, presidente, tem alguma pergunta, querida? Não, né? Tem uma então, vamos lá. Elza. É para a Elza, né? Então, Elza, vamos lá. Elza, comentar sobre os benefícios para os idosos da cidade, mesmo com a falta de muitos insumos, né? Pergunto, quanto os idosos que fazem uso de oxigênio em residência ou em outros aparelhos, que autoriza a energia, né? Energia e de toda documentação regularizada da Eletropaulo. Elaine, né? Boa noite, Elaine. Obrigada pela sua pergunta, mas essa pergunta compete à Secretaria de Saúde e não à Secretaria de Assistência Social. Tá? São eles que cuidam da questão de quem faz o uso de oxigênio e não assistência. De qualquer forma, eu tenho o seu celular aqui, eu vou buscar essa informação e te respondo ainda hoje. Tá? Imagina. Obrigada, eu. Só tem essa pergunta, né, gente? Então, dando continuidade, indo aqui quase para o encerramento, eu vou fazer aqui a minha fala, minhas considerações aqui mesmo da mesa. Gente, vamos lá. Ouvindo aqui, essa audiência pública foi convocada até para a gente esclarecer muitas coisas, porque a audiência pública é para isso, o esclarecimento. Porque ficou uma discussão muito grande na cidade, principalmente quando usa a imprensa dessa cidade, porque ela fala só um lado. Ela só falou o lado que o prefeito pediu para falar, que ele não tinha nada que ver o que aconteceu com a liminar. Uma pergunta ela é simples. Temos aqui nobres, doutores, advogado. Eu só faço uma pergunta. A justiça age sem alguém provocar? Não. E vocês sabem quem provocou a justiça para poder ter essa liminar? Não foi. Não foi naquele dia 31, nas vésperas do feriado. Foi uma ação entrada pela Procuradoria do Município no mês de junho de 2018, aonde ele questiona, entrou no ADIM, que ainda tem ainda essa discussão, se o município pode entrar com uma ADIM, segundo a Constituição Federal, não. Se nós estamos discutindo uma ADIM, eu entendo se a ADIM seria inconstitucionalidade, seria federal. Então, no meu entender, dentro do Código 103 da Constituição Federal, não compete ao município entrar. Mas, mesmo assim, perdendo, as empresas vinham perdendo, a prefeitura entrou e pedindo a suspensão por mais de 1 ano dessa lei e pedindo a suspensão imediata para não cobrar, até definir a DIN. No meio do caminho, aproveitaram essa brecha, porque a Procuradoria não deu um parecer referente quando ele pergunta para suspender ou não da liminar, aproveitaram um substituto que teve aí do desembargador, na véspera de um feriado, que nós sabemos como funciona isso, e conseguiram essa liminar. Mas, na liminar, ela é clara. Quem leu a liminar, quem está aqui, gente, olha, e ela foi bem clara, essa liminar, porque no corpo dela fica claro, ó, olha só, olha bem. A Procuradoria-Geral de Justiça, que nos autos já interveio, e não diz sobre o pedido de intervenção de terceiro feito pela Municipalidade de Osasco. Deve fazê-lo expressamente agora. Acabou. Vocês entenderam? Foi a Prefeitura, gente. Que isso fique claro nessa audiência. Quem entrou foi a Prefeitura. Dentro da ADIM, que entrou junto com aquele escritório de advocacia que o próprio doutor Lira falou aqui, de mais de 38 advogados, um escritório rico,
que foi o sindicato das empresas, bancado pelas empresas, claro, porque sindicato não vive sem seu filiado. Se aqui tem 2 empresas em Osasco, então o sindicato é bancado pelas 2 empresas. Isso que fique claro aqui, está no papel. Não adianta a gente usar microfone, tentar enganar a população idosa da cidade e deficiente físico e seus acompanhantes. Está claro aqui. Então, é isso que eu queria deixar claro numa audiência, para a gente poder saber qual é a vontade política e o que nós temos que resolver. O que eu não entendi, em toda essa andança que teve, olha só, gente, não sou eu que estou falando, que eu vim falando aqui, viu, presidente, sempre na tribuna, e defendendo, e sempre tentando ser rebatido pelos líderes do governo dessa casa, tentando mostrar uma verdade que não existia. Mas a verdade está clara. No dia 22 de março de 2018, numa decisão clara, está aqui a decisão por natureza de caráter provisório, liminar modo que, contra minuta, ser melhor analisado em questão. E nela, quando se fala lá, que apenas deverão conceder as isenções depois de ajustado o contrato administrativo de forma legal. A Justiça autorizou o governo, em março, a ajustar o contrato e passar para os idosos. Eu pergunto, por que a prefeitura não fez? Por que a prefeitura não fez o impacto? Por que a prefeitura deixou ocorrer isso? Que interesse a prefeitura tem? Por que as empresas entraram com a ADIM se não é ela que vão pagar o subsídio? Vocês me entendem o que está acontecendo nessa cidade? Então, esse é o tipo de situação que a gente não consegue. Um ser humano normal, aquele ser humano que ganha um salário mínimo, ele não vai entender nunca. Aí soltam notícia nos jornais, pago da cidade, matéria paga, para mostrar uma outra realidade que não existe nessa cidade. E a realidade está aqui. Isso aqui são todos documentos oficiais. Quem vai no processo vai ver que está lá. Então, gente, a prefeitura teve que ter visto, isso aí não viu. E quando a lei nossa foi promulgada aqui, que, aliás, ele não foi sancionado pelo prefeito, a lei é lei orgânica, não passa na mão do executivo. Quem faz a programação dessa lei é a mesa, o presidente da casa. Quando ela foi promulgada no dia 4 de agosto, demos 90 dias para poder fazer o impacto, o estudo e tratar disso. Em nenhum momento a prefeitura tinha aqui o orçamento, tinha a LDO, eles se manifestaram de acertar isso no orçamento e preparar para o ano seguinte, porque a casa poderia conversar, nós aceitávamos, tá bom, então vamos prolongar, fazer um acordo aqui e levar essa lei para vigorar a partir de fevereiro, e passava pelo orçamento da casa, acertava o contrato, tudo. Nenhum momento teve essa vontade política do executivo a fazer. Vocês me entenderam? Foram para a Justiça. A lei ia entrar em vigor 4 de novembro, foram para a Justiça, junto com as empresas, incentivando com a empresa. Então, em nenhum momento, o executivo teve essa boa vontade com os nossos velhinhos, que eu chamo com muito carinho, porque, como diz o doutor Lira, está com 47, né, doutor? Eu já estou com 57. Daqui a 3 anos eu teria o direito dessa lei. Então, não parece, assim, obrigado, viu, querido? Parece mais, né? Então, vamos lá. Então, gente, é isso que eu quero deixar claro aqui, de toda a situação que está acontecendo, porque nós temos que parar com essa história toda de soltar a inverdade e mostrar a verdade. O povo do Brasil, a maioria acabou de eleger um presidente que disse que tem que falar a verdade. Então, vamos falar a verdade. Vamos começar pelo presidente aí, vamos começar a falar a verdade. Principalmente quem votou nele, tem que falar a verdade. Então, é isso que me preocupa nisso tudo. E quando a UAPA entrou lá, sim, eu vou procurar saber, viu, por que a Câmara não se manifestou nisso. E não se manifestou até agora na DIN. Vou conversar amanhã com o presidente, vou conversar com o diretor jurídico, o porquê. Porque não interessou. Porque o prefeito se manifestou, ele fez um decreto. Ele fez um decreto que não entendi porque ele fez o decreto, porque era lei orgânica, era só cumprir, depois que tomou a multa de R$600 mil, aí ele correu para fazer um decreto retroativo, porque se ele faz o decreto na quinta-feira, ele publicava na sexta, ele só foi publicar na segunda, depois que levou a multa, que levou o comunicado da multa. O governo também errou mais uma vez, e errou pela 15ª vez, quando ele cancelou o decreto e dizendo que era uma decisão judicial. Em nenhum momento nesse processo, depois da decisão liminar, não teve nenhuma movimentação no processo. Então, não teve decisão da Justiça para cancelar o decreto. Mais uma vez, o prefeito não tem boa vontade, o executivo, porque ele cancelou o decreto que ele tinha acabado de regulamentar. Um dia, porque a decisão saiu, por isso que ele cortou, porque ele não previa que ia ter a decisão. Então, por isso, mais uma prova que o decreto foi feito na segunda, não foi feito na quinta. Porque se ele soubesse que tinha a liminar cassada na sexta, ele não tinha feito. Então, aí revogou. Eu não sei por que revogou uma coisa que ele não tinha nem valor. Ainda usando
na justificativa que está no Diário Oficial, que foi uma decisão judicial. Em nenhum momento, nem a justiça nem soube desse decreto, porque esse decreto não levou aos autos. Ninguém levou, nem levou a parte da Câmara, nem as empresas, muito menos a Prefeitura, que acabou entrando no processo como terceiro interessado. Eu não sei por que tanto interesse da Prefeitura não dá repassar isso. E seria um momento, gente, esse contrato foi autorizado a fazer o ajuste do contrato, e não fizeram o ajuste. Então, Ana, como você diz, não tem vontade política. E aqui eu corrijo, gente, olha, eu acabei de receber, quando eu falo, viu, Elza, e perdoa quando eu falo que esse governo, o governo Rogério Lins, ele não gosta de idoso, eu tenho razão, não é só por isso. Você sabe que eu acabei de receber na minha mesa, que está na minha mesa, passei para a relatoria agora, Elza, a mudança da lei orgânica, que tira o direito do idoso acima de 60 anos de atividade esportiva, recreativa, cultural, de tudo. Ele tira da lei orgânica, está conosco. Ele tira também da lei orgânica, nesse mesmo processo, não sei se a Elza tem conhecimento disso, se não tiver, Elza, corre atrás, porque isso é um absurdo, ele tira o direito da isenção do IPTU a pessoas acima de 65 anos, ganhando até 5 salários mínimos. Está conosco esse processo. Eu tenho vergonha de dar um parecer nesse processo, tirando o direito da pessoa idosa dessa cidade, na lei orgânica, que é o garantido pela lei orgânica, que é a nossa Constituição. Então, quando eu vejo tudo isso, Elza, eu não vejo essa boa vontade do Executivo com os idosos dessa cidade. E é bom que a OAPO saiba disso, presidente. E nós vamos trabalhar juntos. Isso é um absurdo se essa casa aqui aprovar. Se essa casa aprovar uma coisa dessa, eu não acredito. Tirar esse direito das pessoas idosas. Daqui a pouco, o que mais vai ter direito nessa cidade? Agora, quando se fala no transporte, gente, eu vou ser bem honesto, nós não temos transporte de qualidade nessa cidade. Ele não atende à acessibilidade, Ana. Pega um cadeirante, vai tomar um ônibus 7 horas da noite, 6 horas da tarde, 7 horas da manhã, vê se ele atende. Ele não atende, Ana. Não atende a acessibilidade. Essa empresa faz um absurdo aqui nessa cidade. Você sabe que é o segundo contrato mais bem caro do Brasil, está aqui. Eles tinham gordura para poder dar isso, sem depender da municipalidade. Agora, se eles não iam pagar, não ia sair do bolso deles, por que eles entraram com a SADIM? Provocou o legislativo. Então, aqui também o legislativo ele tem que começar a ter coragem de agir. O legislativo tem que agir. Tem que ter coragem. Porque o que essas empresas fazem na cidade, chega. As empresas não pagam meu salário, essas empresas não me dão caixinha, não me dão cesta de Natal, e não quero. Eu quero saber para quem ela está dando, para tanta gente defender essas empresas. Porque se nós pagamos todo esse transporte, subsidiamos todo esse transporte, não dá para entender. E só corrigindo, viu, Toniolo? Os 3 bilhões não é para idoso da cidade de São Paulo, não. É todo subsídio do transporte, isto, todo o transporte de subsídio. Nosso que tem. Então, eu quero, sabe, gente, ir aqui, indo já mais pelo encerramento, e dizer que nós temos que tomar um cuidado quando a gente usa um microfone, quando manda a imprensa colocar as matérias e divulgar diferente. Então, nós temos que falar a verdade. Fala, eu entrei na ação como terceiro interessado e segurei porque, nesse momento, eu não podia fazer isso. Porque nós não percebemos que lá, 22 de março, decidiu que nós podíamos ajustar o contrato e passar para as pessoas o subsídio. Pô, errou, todo mundo erra. Quem está sujeito a erro? Não é isso, presidente? Você acha que eu não erro? Eu também erro também. E já errei muito na minha vida. Mas tenha coragem de vir e pedir, desculpa, errei, eu não percebi, eu não vi, vamos resolver. Em nenhum momento o Executivo veio a essa casa do Legislativo para negociar essa lei ou conversar de que forma melhor poderíamos atender. Essa coisa do bilhete único, esquece, isso não vai existir nessa administração, eu garanto para vocês, porque o acordo foi feito com as empresas de ônibus, não é para pôr. Vocês querem apostar comigo, os nobres vereadores, isso não vai em pauta nunca. O NI tem um projeto aqui na casa. Não vai para a pauta, porque não há interesse do Executivo nisso, e muito menos das empresas. Agora, Vergonha é a única cidade da região oeste que não atende o Estatuto do Idoso. É a cidade de Osasco. Isso é uma vergonha para nós vereadores, nós munícipes, de não atender
o Estatuto do Idoso. É a única cidade. E só para corrigir algumas coisas, gente, não fizeram impacto até hoje, porque não tiveram interesse. Era um impacto simples. E quando se fala aqui que vai ter milhões, conversa furada. 60% desse transporte para as pessoas acima de 60 anos deficientes já são atendidas pelas empresas que fazem o intermunicipal, que é o tal de BOM. Esses números eu tenho. E os 40% é dinheiro de pinga, como diz aqui a vereadora Régia, para o município. E onde estão gastando muito dinheiro desnecessário. Quando se gasta, presidente, 100 milhões de tecnologia, gastar na Secretaria de Finanças. Para quê? Para que isso? Vamos cuidar das pessoas dessa cidade. Quando aqui a promoção social, a assistência social, que orçamento ela tem que vir para casa? Estão até tirando dinheiro seu, Elza. Tirando dinheiro do esporte, recreação e lazer, da cultura. Isso é o trato que estão dando com as pessoas da cidade. Eu estou vendo aqui no papel. Estou vendo o LDO que chegou a essa casa. Eu estou vendo a Luz que chegou a essa casa. Você não vai fazer um bom trabalho. Você tem boa vontade. Eu te conheço, você quer trabalhar. Mas com o seu orçamento, desculpa, você vai ficar lá enxugando gelo. Não vamos andar. Então, é difícil. Então, é muito difícil a gente chegar aqui e dizer tudo o que não é verdade para o povo ouvir lá de fora. Então, não é isso que nós queremos, gente. Eu acho que nós temos que começar a pensar o que nós queremos para a nossa cidade. Os vereadores dessa casa têm que começar o que nós queremos para a cidade de Osasco. E o executivo tem que saber o que ele quer. Pelo uma LDO que ele colocou esse ano para 2019, desculpa, Elza, desculpa, Ivo, Osasco não vai sair de onde está, porque uma LDO que mostra 7 creches que foi deixada pela administração anterior, que crescimento vai ter essa cidade? Uma cidade que está há 4 anos com o plano diretor atrasado, sem revisão, que não pode receber um centavo de habitação para nada do governo federal, como essa cidade vai andar? O plano diretor não se trata só de zoneamento, ele se trata da cidade toda. Cadê a preocupação do executivo com isso? Aonde está? Indo para 2 anos de mandato, com uma LDO que não tem nada para 2019, desculpa, o que nós estamos pensando? E isso, muitas vezes, gente, eu não estou naquela tribuna dizendo que eu quero atrapalhar o governo. Eu quero que o governo, a cidade ande, mas que o povo seja bem atendido, que o povo tenha uma saúde de qualidade, que o povo tenha uma educação de qualidade, uma assistência social de qualidade, que os nossos idosos possam ser bem assistidos, que os moradores de rua possam ser bem assistidos, que os nossos deficientes possam ser bem assistidos nessa cidade. Mas com o orçamento que você tem, desculpa, viu, minha amiga? Você não vai fazer trabalho nenhum. Você vai passar lá os seus 4 anos falando que foi secretário um dia da assistência social da cidade de Osasco. Porque eu vejo pelos números. Enquanto isso, secretários aí deitando e rolando com orçamentos, estourando orçamento, comprando 34 milhões de impressora, dona Ana, que eu já falei nessa tribuna, que dividindo pelo número de funcionários dessa casa, seu Ivo, dessa cidade, cada funcionário vai ter direito a 3 impressoras. E aqui eu fiz uma brincadeira simples. Eu estou preocupado, não é cada um catar 3 impressoras e levar até uma para a sua casa. É como o varredor de rua vai pôr 3 impressoras debaixo do braço e vai varrer a rua. Porque isso foi o número que compraram exageradamente. Que agora tem sala que tem 5 impressoras. Que ninguém sabe para que tem tanta impressora. É um absurdo do absurdo do absurdo. E essas coisas que nós temos que corrigir. Enquanto isso, eu falando tudo isso, gente, para concluir, para dizer, nós não temos condições e coragem nessa cidade, o poder, tanto legislativo e executivo, de fazer o legislativo de fazer cumprir uma lei. O executivo, em comum acordo com as empresas, para não deixar a lei ser cumprida. E não conseguir atender os nossos idosos, os nossos deficientes dessa cidade. Isso é um absurdo. Não atender o Estatuto do Idoso. Nós vamos ganhar isso aí, porque vai atender. Já tem decisão lá em cima, que é onde atende. De onde saiu o Estatuto do Idoso? Não saiu da Constituição Federal? Compete, sim. Nós não infringimos a Constituição Federal de 65. Nós tivemos nossa lei própria, que é a nossa Constituição, que nós aprovamos em 60. E quem aprovou foi 21 vereadores dessa casa. E esses 21 vereadores são legisladores, ele tem esse poder para isso. E a mesa dessa casa promulgou essa lei, e essa lei está valendo. E nós vamos fazer. Então, viu, presidente, o doutor Lira aqui fez uma fala, acho que teve o problema do jurídico, nós vamos também estar conversando sobre isso, para poder a gente atender essa lei, que eu acho que essa casa aqui nós temos o dever de tratar
a família dos idosos, a família dos deficientes físicos e a família osasquense. Esse é o nosso papel. Eu fui eleito para isso, para servir ao povo dessa cidade. Eu não fui eleito para servir empresa de ônibus, empresa de lixo, muito menos o executivo, porque eu não faço parte do executivo. Já fiz um dia e fiz um bom trabalho. Mas hoje eu sou legislativo e estou fazendo o meu papel. Então, eu acho que nós temos que aqui começar a fazer esse papel, Régia. O papel do legislador. E, para concluir, viu, doutor Lira, o senhor que teve sempre essa discussão, que iniciou esse projeto desde o primeiro momento, que redigiu lá a justificativa, tudo mais, até pelo Jair Saf, que está em comum acordo comigo nessa lei, nessa mudança da lei orgânica, junto com a UAPO. E agora eu vou deixar aqui vocês mais tranquilos, tanto a UAPO como o senhor também. Acabou de ser sancionado pelo prefeito uma lei que foi aprovada nessa casa, de autoria desse vereador, o balcão de tese legislativa. Então, agora o senhor vai poder apresentar projetos, protocolar nessa casa, algum dos vereadores, se achar interessante, pegar esse projeto, botar ele em pauta com o nome de quem apresentou. Então, se esse balcão de ideias estivesse valendo, estaria lá o nome do doutor Sandro Lira nessa lei, que foi o senhor que iniciou tudo isso, junto com a UAPO, para poder dar esse direito. Então, gente, eu acho que, da minha parte aqui, eu quero só deixar claro as coisas. Agradeço, viu, Ivo, a boa vontade que tem um jurídico de tentar. Eu sei que você é uma pessoa da política, eu entendo a sua fala, que nós temos que se unir para fazer o melhor para a população. Mas isso tem que ter consciência também, todos os secretários e o prefeito, para poder a gente realmente tentar fazer o melhor. Nós estamos aqui à disposição. Eu sempre conversei com todo mundo. Eu sempre conversei. É que pessoas acham que eu estou um pouco nervoso ultimamente. Eu não estou. É porque eu estou vendo tanta coisa errada que eu não imaginava que eu poderia ver. Aí as pessoas falam, no outro governo tinha. Olha, eu era secretário de esporte. Eu não era legislador e fiscalizador. Então, eu não sabia o que acontecia nas outras secretarias. Mas, como agora eu estou um pouquinho mais amplo, eu estou vendo a coisa ela muito escancarada. E as coisas não funcionando nessa cidade. Então, Elza, briga, minha amiga. Se a senhora quer ser uma boa secretária, que eu acho que você tem tudo para ser, mas com esse orçamento, desculpa, você vai ficar lá enxugando gelo, e as pessoas que trazem grandes projetos lá no seu gabinete, você vai dizer, eu não posso, eu não tenho orçamento para isso. Que, infelizmente, estou tentando brecar aquela situação do lixo. Aqui não é um horror. Nós pagamos mais de 7 milhões de lixo, que custa 3 milhões. Na LDO, eu pus as emendas, e trazendo 15 milhões. Mas ainda continua mantendo aquele contrato de pé. Não sei também porque o prefeito mantém. Já tomou um pau do Tribunal de Contas, contrato é irregular, tudo irregular. Eu não sei por que a tal de PPPPP de pai de Pedro continua valendo. Eu não sei porque o prefeito ouve tanto tal de Pedro para manter aquilo ali. Aquilo ali vai tomar um pau logo, grande, porque é 4 milhões, quase 5 milhões que vai um ano jogado no lixo, que ia ser muito bem usado. E os velhinhos, os nossos idosos, estariam andando gratuitamente nessa cidade se o prefeito tivesse já tomado coragem e suspendido aquele contrato daquele lixo, porque se ele observar, quando ele vê o decreto que regulamenta aquilo, ele vê que ele está pagando a varrição 2 vezes. 2 vezes. Já denunciei isso. Várias vezes. Ele paga a varrição 2 vezes por indenização. Enquanto isso, os seus velhinhos não têm dinheiro. As pessoas morando na rua, você podia alugar 4, 5 casas e fazer os abrigos e ser a primeira cidade que ia acabar com o morador de rua. Mas você não tem dinheiro para isso, para pagar aluguel de 3, 4 mil reais mês. Então, gente... Pode fazer uma pergunta? Pode, querido. Vamos já encerrando aqui. Você falou da lei orgânica que vai tirar o direito de aposentado, idosos, que ganha até 5 salários mínimos, isso. Está tudo lá. Está tudo lá. O que o prefeito mandou para essa casa, tirando a lei orgânica, está tudo lá. Então não passou na sua mão, Ivo? Então deve ter passado na mão do Pedro, que essas coisas tudo dele. Essas coisas vêm tudo do Pedro. Olha, é coisa maravilhosa. Quando aqui veio o SS, que ele queria embolsar 250 milhões para os cartões de crédito, não passou lá com você. Eu sei que disso, Ivo, que você não sabia da lei. Veio da mão do Pedro. Todas as coisas que é para prejudicar esse município, sai da Secretaria de Finanças. Infelizmente, aqui tinha que obedecer, as leis têm que sair, sabe de onde? O que eu aprendi. Lá da assessoria jurídica, da Secretaria Jurídica. O secretário jurídico tem que trazer a lei para o prefeito assinar. Porque são eles que fazem as leis, que fazem as mudanças.
Se ela quiser fazer uma mudança na pasta dela, tem primeiro que caminhar lá elaborar, deixar tudo em ordem para levar o prefeito assinar e fazer um encaminhamento. Mas aqui, as leis daqui passam pela Secretaria de Finanças, o supersecretário, o coveiro do prefeito manda tudo para cá, e aqui, infelizmente, aqui anda aprovando, então é isso que eu fico preocupado. E quando eu mostro isso, as pessoas acham que eu estou com perseguição, é coisa pessoal contra o seu Pedro. Não tem nada contra o Pedro. Eu só tenho contra as atitudes que eles estão tomando, e principalmente uma dessa. O jurídico acabou de falar agora, ele não sabe dessa lei, e teria que ter passado por ele. Elza, pede para devolver isso aí de volta, manda retirar. Fala com o prefeito, tá bom? Então vamos lá, vamos encerrando. Prevalece. E por que não está sendo cumprida? Não está sendo cumprida. Aquela lei, como nós temos o prazo dentro dela, ela começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020. Isso. Vai estar ciente, porque ele tem um tempo suficiente de fazer o impacto bonitinho, tudo em ordem, para poder realmente dar desconto. Ele tem 1 ano para mandar na LDO, mandar tudo certinho. Não adianta vir amanhã querer dizer, igual dos idosos, dizer que não. Ele tem mais de 1 ano para poder, ele tem 1 ano todinho, de 2019 para poder. E nós vamos alertar já em janeiro, mandando ofício, para não esquecer de fazer o impacto. Tá bom? Então, vamos encerrando aqui, gente. Já indo aqui para o final dessa audiência pública. Agradeço aqui os palestrantes, os vereadores, a imprensa, o público aqui presente nessa audiência pública. Agradeço a sessão de comissões pela organização, realização dessa audiência, e os assessores da vereadora Régia, os meus assessores, os assessores do vereador Toriolo, os assessores da vereadora Ana Paula, os assessores do presidente, doutor Lindoso, que colaboraram. O do Didi também está aí, os assessores do Didi acompanhando, que colaboraram para a realização desse evento. E desejo a todos um grande retorno e uma boa noite a todos.